Boa noite a todos. Sempre é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui hoje para transmitir mais uma live, né, via Web TV Espiritize. E lembrando que esta live ela está sendo, né, retransmitida para alguns parceiros nossos, que é a Rádio Portal da Luz, a Web Rádio Amiga Espiritual lá de São Borja, Rio Grande do Sul, CEDCC de Serrinha, a TV 7, né, que é parceira também, e o jornal Centelha Divina de Alagoinhas. Então, desde já, a gente pede a vocês que, aqueles que não se inscreveram no canal, é importante, né, porque fortalece o canal, no sentido de podermos divulgar a doutrina espírita, de levar conteúdos de excelência até vocês. Então, a gente pede de forma assim muito amigável, né, que se inscrevam, deixe seu like, é importante, ative os sininhos, porque ali vocês vão receber todas as notificações sem se preocupar em estar olhando a Web TV Espiritize. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é importante e espalha aquele conteúdo para outras pessoas. Nosso palestrante de hoje, ele é formado em administração e em psicologia, é palestrante, magnetizador espírita, escritor e editor do jornal Vórtice sobre o magnetismo. Então, sejam todos bem-vindos, a gente vai fazer uma live interativa, Adilson Mota, ele vai falar até aproximadamente 40 minutos e vamos ficar aí com 20 minutos para tentar tirar algumas dúvidas com Adilson, que é uma referência dentro do estudo do magnetismo. Então, Adilson, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, possa lhe intuir e lhe inspirar. E seja bem-vindo por mais uma vez aceitar o nosso convite aqui na Web TV Espiritize. Obrigado, Ailton. Boa noite a todos. Eu aqui fico grato, na verdade, por receber esse convite e estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é bastante palpitante, bastante interessante, que me satisfaz muito estudar, que é o magnetismo e os fenômenos de emancipação da alma. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade versus sonambulismo. A mediunidade, todo mundo sabe o que é, porque existem centenas de livros falando a respeito, assim como também muitos estudos, seminários, enfim. A mediunidade é muito falada, muito comentada e estudada, que todo mundo conhece. E o sonambulismo continua sendo um grande desconhecido ainda para a maioria de nós espíritas. No começo do século XX, nas primeiras décadas, foi realizado um congresso internacional espírita em uma cidade da Escócia. Para este congresso foi convidado um dos maiores pesquisadores de todos os tempos dos fenômenos psíquicos, o Ernesto Botzano, o italiano Ernesto Botzano. Foi dada para ele uma questão que na época era de grande atualidade. Ele deveria apresentar um trabalho buscando responder à seguinte questão: animismo ou espiritismo? Qual dos dois logra explicar a totalidade dos fatos? Depois de passados os primeiros tempos do espiritismo, onde Kardec teve que enfrentar lutas acerbas contra a incredulidade, contra a zombaria, enfim, depois que conseguiu visualizar que muitos estudiosos e cientistas buscavam estudar, pesquisar a respeito dos fenômenos chamados fenômenos espíritas, a incredulidade ela arrefeceu, ela foi reduzida ou até quase desapareceu, que as pessoas começaram a entender que os fenômenos existiam, mas não conseguiam ainda aceitar que eles fossem oriundos dos espíritos. Mas se acreditava que os fenômenos existem, mas eles são oriundos, são provocados pela própria mente do sensitivo ou médium. Por isso essa questão proposta a Botzano, que reunindo o material de suas pesquisas de 4 décadas, 40 anos de estudos e pesquisas nessa área, começa a responder da seguinte maneira: nenhum nem outro logra sozinho explicar a totalidade dos fatos. Significando que tanto a tese espírita como a tese animista
estavam corretas parcialmente. E ele ainda complementa: apenas 40% dos fenômenos ditos espíritas são, na realidade, oriundos de espíritos dos mortos. 60% são oriundos de espíritos de vivos ou da mente do próprio sensitivo ou médium. O animismo hoje, no século XXI, ele ainda é tido de uma maneira bastante pejorativa, ele é entendido, foi reduzido bastante no seu significado, e entendido apenas como sendo uma interferência negativa da mente do médium nas comunicações dos espíritos. Allan Kardec ele deu bastante importância à mediunidade, mas também aos fenômenos anímicos, que ele classificou como fenômenos de emancipação da alma. Tanto que ele dedicou um capítulo inteiro a este assunto no Livro dos Espíritos, além de diversos artigos espalhados pela Revista Espírita. Então, para Allan Kardec, tanto era importante a mediunidade, como era importante os fenômenos de emancipação da alma, ou fenômenos anímicos. Fenômeno anímico vem da palavra ânima, que significa em latim alma. Sendo a alma o espírito encarnado, os fenômenos anímicos são fenômenos realizados pela alma, ou seja, pelo espírito encarnado. Não apenas a interferência negativa no fenômeno da mediunidade, mas fenômenos autônomos que acontecem independentes da mediunidade, que proporcionam à alma se expressar e utilizar das suas faculdades espirituais sem a interferência tão grande do corpo físico, como acontece conosco, com nós que somos encarnados. Para ilustrar a tamanha ignorância que ainda existe com relação a esse tipo de fenômeno, vou contar uma história de uma amiga minha da cidade de Maceió. Certa vez ela me mandou um e-mail contando o que vinha acontecendo com ela, alguns fenômenos que a perturbavam bastante. Ela me dizia que, às vezes, ela conseguia, estando em casa, localizar o filho dela que estava na rua, aonde e com quem ele estava. E não era através do celular, não. De outras vezes, ela indo a um shopping, ela conseguia, no trajeto ainda, ela conseguia identificar a localização de vagas de estacionamento livres para que ela pudesse estacionar o carro dela quando chegasse lá. De outras vezes, na sala de tratamentos, durante o trabalho de passes, ela se colocava ao lado e conseguia observar certos assistidos, ela conseguia visualizar e identificar os órgãos que estavam doentes naquela pessoa. De outras vezes, ela conseguia, ela aplicando o passe naquele indivíduo, ela conseguia como que, ela tinha a impressão de penetrar com a sua própria mão dentro do organismo daquela pessoa e extrair de lá uma substância enegrecida que vinha na sua mão. Quando ela procurava explicação para isso, buscava o coordenador do trabalho, ele dizia que aquilo era devido à sua mediunidade, que ainda estava em desenvolvimento. E ela que já participava de reuniões mediúnicas há 8 anos. Ele dizia que quando ela tivesse desenvolvido completamente a sua mediunidade, essas coisas desapareceriam. Já outros diziam que ela estava com um processo de obsessão que precisava de tratamento. E assim isso a perturbava bastante, porque os fenômenos não passavam, eles permaneciam dia após dia, e ela não conseguia uma explicação que realmente lhe dissesse o que estava acontecendo, nem ninguém que lhe dissesse como ela poderia lidar com aquilo, ou fazer desaparecer, ou aprender a utilizar, a lidar de forma confortável e equilibrada com aqueles fenômenos. Ao ler o e-mail dela, eu respondi para ela o seguinte: minha amiga, não se angustie. Não sei se você tem obsessão ou não, mas esses fenômenos que você está passando não tem nada a ver com obsessão. São, na realidade, um fenômeno de dupla vista, que é um fenômeno de emancipação da alma. Procure no Livro dos Espíritos o capítulo que fala sobre a emancipação da alma, e lá você vai encontrar essa sua faculdade, que se chama dupla vista, que é, na realidade, a visão da alma.
O espírito, ao desprender-se do seu corpo físico, ao emancipar-se do seu corpo, até os limites onde ele consegue estender os seus fluidos perispirituais, ele consegue enxergar, perceber tudo que se encontra naquele raio de ação do seu perispírito. É a visão ou vista da alma, chamada dupla vista. É a emancipação da alma que acontece mesmo com o indivíduo em estado de vigília, ou seja, mesmo sem estar no processo de transe. Para a gente entender como são desconhecidos esses fenômenos de emancipação. Uma amiga minha, participante de reunião mediúnica, participou comigo durante uns 10 a 15 anos de reunião mediúnica que eu coordenava, e ela fazia tratamento desobsessivo em outra instituição. Na reunião que nós participávamos juntos, ela nunca deu nenhuma manifestação de espírito, nada, nenhum sinal de mediunidade acontecia com ela na reunião mediúnica. Mas, vez ou outra, eu sabia que algumas coisas estranhas aconteciam com ela em casa. Às vezes ela entrava num estado de transe, como que se ela se apagasse, perdesse a consciência, e assim, às vezes, ela ficava vários dias nesse estado. Às vezes recobrava a consciência, voltava a si, conseguia realizar todos os seus afazeres diários, mas como se estivesse num semitranse, vamos dizer assim. Às vezes ela conseguia ir à rua, ir ao banco, ao supermercado, realizar tudo que tinha que realizar, mas quem conhecia ela sabia que ela não estava na sua normalidade. Ela estava como que numa espécie de semitranse. E assim acontecia com ela desde que ela era criança, e fazia tratamento desobsessivo numa instituição aqui de Aracaju, por causa desse tipo de problema que acontecia com ela. E, na realidade, eu mesmo não conseguia identificar nem dizer a ela o que é que ela tinha, na verdade. Mas, depois de começar a estudar a respeito do magnetismo, conseguimos identificar que o que acontecia com ela era, na realidade, uma espécie de sonambulismo natural. O sonambulismo, ele existe de dois tipos. Natural, que é aquele que acontece espontaneamente, sem ser provocado, que é o caso dela, acontecia espontaneamente, e o sonambulismo magnético, que é facultativo, ocorre quando o indivíduo é magnetizado por um magnetizador. Então, Allan Kardec mesmo, ele estudou e praticou o sonambulismo, estudou na teoria e na prática, melhor dizendo, durante 35 anos. Todo o tempo em que ele estudou o magnetismo, ele também estudou o sonambulismo. Então, ele, tanto quanto todos os outros magnetizadores clássicos, que Kardec também foi um magnetizador da era clássica do magnetismo, todos eles, apesar de não conhecer o espiritismo, pois o magnetismo foi surgir numa época antes do advento do espiritismo, então todos eles, mesmo sem conhecimento espírita, eles sabiam lidar muito bem com esse fenômeno na prática. Conhecia o sonambulismo, a dupla vista e todos os demais fenômenos que Kardec classificou como fenômenos de emancipação da alma, e que eram tidos na época apenas como fenômenos magnéticos, que na realidade o são, porque todos eles utilizam o magnetismo humano para que possam acontecer. Não utilizam do magnetismo espiritual, porque não são mediúnicos, são fenômenos anímicos, utilizam o magnetismo humano, o magnetismo pessoal do indivíduo. Então, o sonambulismo é uma faculdade de emancipação muito valiosa, porque através dela, os magnetizadores clássicos já faziam isso muito bem, utilizavam a faculdade sonambúlica como sendo uma ferramenta de diagnóstico, para diagnóstico e prognóstico das doenças, dos tratamentos das pessoas. O sonâmbulo, naquele estado de transe profundo, através da visão da alma, ele conseguia identificar os órgãos doentes do indivíduo que estava em tratamento e conseguia, inclusive, orientar o magnetizador quanto à maneira como deveria ser tratado aquele caso. Muitas vezes eles também davam o prognóstico, quanto tempo aquela doença ainda levaria para ser curada, quais seriam os passos que deveriam ser seguidos até a cura total, e daí por diante, os momentos em que haveria uma piora, vamos dizer assim, de algum determinado sintoma. Tudo isso o sonâmbulo conseguia alertar o magnetizador com relação àquele caso que estava em observação. E hoje nós não utilizamos nada disso, nós perdemos essa referência,
perdemos esse recurso tão valioso que poderia ajudar a tanta gente, a tantas pessoas que entram nas casas espíritas para tratamento. Uma certa vez, eu fui chamado a uma instituição aqui em Aracaju para observar uma jovem, ela tinha em torno dos 18 a 20 anos de idade, e todas as vezes que ela recebia o passe, ela não conseguia levantar da cadeira, suas pernas ficavam endurecidas, ela não conseguia movimentar-se. E ela, então, entendia-se esse fenômeno como sendo obsessão, era o obsessor dela que estava provocando aquilo durante o momento do passe. Então, me pediram para que eu fosse lá observar para ver o que realmente estava acontecendo. Não tinha mediunidade nenhuma, mediunidade de evidência, ou qualquer outro tipo de mediunidade. Fui observar, buscando identificar os sinais, os sintomas, através daquilo que nós conseguíamos entender sobre esses fenômenos. Fomos lá observar. A passista aplicou o passe na jovem, terminado o passe, a jovem não conseguiu levantar, suas pernas estavam endurecidas. E, na realidade, não era fenômeno de obsessão nenhum. Era, na verdade, um fenômeno de catalepsia, também estudado por Kardec como fenômeno de emancipação da alma, em que há um enrijecimento muscular. A alma se emancipa do corpo e, assim, ela perde a capacidade de vivificar, vamos dizer assim, certas partes do corpo que o indivíduo, então, não consegue movimentar. É como se a vida, o fluido vital, se recolhesse a outras partes do corpo, fazendo com que o indivíduo não conseguisse movimentar determinadas regiões, geralmente braços ou pernas. O indivíduo se mantém consciente o tempo inteiro, mas aqueles membros ele não consegue movimentar. E, às vezes, esse enrijecimento é tão grande que ele pode erguer o braço, cataleptizado, e outra pessoa pode até se pendurar nesse braço que não consegue abaixar. Pode até quebrar o osso, pode até quebrar na articulação o osso, mas o indivíduo não movimenta o braço de tão enrijecido que ele se encontra. O fenômeno de catalepsia, o fenômeno de emancipação da alma também. E a jovem era tratada como se fosse uma obsediada por causa disso. Se a gente for analisar de que maneira que o obsessor, como é que durante o tratamento, em que a gente supõe que bons espíritos estejam atuando naquele instante a favor da pessoa, do indivíduo que está recebendo o passe, de que forma que o obsessor consegue atuar no indivíduo no momento em que ele está sendo observado, cuidado por os bons espíritos. Como é que o indivíduo recebe um passe e sai pior do que quando ele chegou? Ele poderia, no máximo, sair da mesma forma, mas não sair pior do que quando ele ali adentrou. Se o obsessor vai agir sobre ele, que age em outra situação depois, mas não durante o momento em que ele está sendo alvo de auxílio. Então, essa tese já cairia por terra se fizesse uma pequena análise a respeito, mas era um fenômeno anímico, aquele fenômeno que é realizado pelo próprio indivíduo, que ele consegue, no momento de emancipação, ativar as faculdades do espírito e utilizá-las estando com uma menor influência do seu corpo físico. E assim Allan Kardec estudou vários desses fenômenos, mas podemos identificar hoje que se torna muito difícil a gente entender esses fenômenos de emancipação se a gente não estudar o magnetismo. Eu mesmo já tinha lido o Livro dos Espíritos mais de uma vez, já tinha lido aquele capítulo 8º da segunda parte sobre a emancipação mais de uma vez, e nunca tinha entendido o que era sonambulismo, na verdade. Quando a gente pensa em sonambulismo, que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Aquela pessoa que se levanta da cama no meio da noite, que caminha pela casa como se estivesse adormecida, que abre a porta às vezes, pega a chave, abre a porta, sai à rua, ou abre a geladeira, ou pula a janela, sobe no telhado, no muro, enfim, que faz certas coisas dentro de casa, depois volta para a cama, e no dia seguinte acorda e não lembra de nada do que aconteceu. Essa é a primeira imagem que vem à nossa mente quando a gente pensa em sonambulismo. Mas nós, espíritas, não deveríamos ter essa imagem como sendo a primeira do sonambulismo. Isso aí é sonambulismo, o fenômeno de emancipação da alma? É.
mas um sonambulismo natural, rústico, rudimentar, melhor dizendo. Que o fenômeno do sonambulismo magnético é muito mais desenvolvido e aprimorado. O indivíduo que é sonâmbulo magnético, ele consegue enxergar a distância através de obstáculos materiais, ele consegue enxergar o futuro, consegue voltar ao passado, ele consegue enxergar no presente aquilo que está a uma grande distância, fora do alcance da sua visão física. Ele consegue, por exemplo, ler um livro que está fechado, porque a sua visão é a visão da alma, que consegue, para a qual não existem obstáculos materiais. Para o espírito não existem obstáculos materiais. O espírito desencarnado, ele consegue atravessar uma parede como consegue enxergar através dela, porque para o espírito não há obstáculos materiais que lhe impeçam fazer isso. Lembrando que nós somos espíritos, nós encarnados também somos espíritos. Temos um corpo físico, é verdade, que nos atrapalha um pouco na realização desses fenômenos, dificultam a utilização das faculdades da alma. Mas nos momentos de emancipação, aí entra o que o Espiritismo nos explica, no momento de emancipação, em que o corpo físico não exerce tanta influência assim sobre a alma, esta consegue utilizar as suas faculdades, seja de viajar através do tempo, seja de viajar através do espaço. Logicamente, nem todo sonâmbulo consegue realizar todos esses fenômenos aí que eu citei, porque não existem dois sonâmbulos iguais. É igual a nossa, como é que se chama, a nossa identificação, né? Cada um tem a sua digital, cada um tem a sua diferenciada. Então, cada sonâmbulo é um sonâmbulo diferente do outro, assim como cada médium é um médium diferente do outro. A faculdade ela funciona sempre dentro dos mesmos princípios, porém modificado nas suas características particulares de indivíduo para indivíduo. Somente depois que eu comecei a estudar o magnetismo é que eu pude compreender aquele capítulo sobre a emancipação da alma, compreender o que era sonambulismo magnético, o que era dupla vista, o que era êxtase, letargia, catalepsia. Então, quando o movimento espírita rejeita o estudo do magnetismo, rejeita toda uma classe de fenômenos que, segundo os cálculos de Ernesto Botzano, representa mais ou menos metade da fenomenologia, porque tenho quase certeza, pelos depoimentos que eu recebo de várias pessoas em todo o Brasil, nas minhas viagens, que existem sonâmbulos ou portadores de faculdades de emancipação, faculdades anímicas. Acredito em qualquer centro espírita que se vá, lá vai se encontrar pessoas com faculdades anímicas. Muitas vezes confundindo com mediunidade, se achando médium, quando na realidade ele é portador de uma faculdade anímica. Por exemplo, quantas vezes, numa reunião mediúnica, acontece o fenômeno do desdobramento. Aí a pessoa diz assim, eu sou médium de desdobramento. Mas a gente pega lá o livro dos médiuns, na classificação dos médiuns, e a gente não encontra lá classificado médium de desdobramento. Por que não? Porque não existe. Não existe médium de desdobramento. Existe desdobramento, que é uma faculdade anímica. O que é que o chamado médium de desdobramento faz? Ele se desprende do seu corpo físico, ou seja, ele se emancipa e viaja. Vai a lugares, às vezes, auxiliar espíritos em sofrimento, vai a determinados lugares com espíritos bons realizar determinados trabalhos, vai a determinados lugares dentro da casa, da residência de alguém encarnado. É isso que ele faz. Ele se desprende do corpo físico num fenômeno de emancipação, ou seja, um fenômeno de emancipação da alma, não é uma mediunidade. Ele não precisa dos espíritos para emancipar-se, ele emancipa-se sozinho, ele simplesmente se desdobra, ele sai do corpo. Sair do corpo não caracteriza uma mediunidade. A mediunidade é a faculdade que nos possibilita a intermediação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. O indivíduo que se desdobra, nem sempre ele vai ao mundo espiritual, muitas vezes ele permanece no mundo terreno, fora do seu corpo físico, da mesma maneira que a gente faz toda noite quando a gente dorme. A gente sai do corpo, a gente se desprende do corpo físico, ou seja, se emancipa, e
vai visitar algum amigo encarnado, ou vai visitar algum amigo desencarnado, ou vai realizar trabalhos no mundo espiritual, vai estudar, etc. e tal, cada um de acordo com as suas tendências. Ou seja, o indivíduo, quando dorme, se desprende do corpo, se emancipa da alma e vai perambular por aí, aproveita aqueles momentos que o corpo lhe proporciona uma certa liberdade, e ele vai perambular por aí afora. Ou seja, é um fenômeno de emancipação da alma, um fenômeno anímico. Está lá na classificação de Allan Kardec, fenômenos de emancipação da alma. O sono e os sonhos, o sonambulismo, o êxtase, a comunicação pelo pensamento, a letargia, a catalepsia e o fenômeno de morte aparente. São os fenômenos classificados por Allan Kardec como sendo fenômeno de emancipação da alma. Então, o desdobramento ele não é uma mediunidade, é um fenômeno anímico, um fenômeno de emancipação. Uma certa vez, num seminário que eu fiz, uma senhora em torno dos 60 anos a 65 de idade, ela disse que há vários anos ela tomava medicamentos para psicose. Tomava medicamentos psiquiátricos, fazia esse tratamento há muito tempo, tanto fazia tratamento no centro espírita há muito tempo, como também com psiquiatra. Porque ela dizia, eu enxergo por um olho uma realidade presente, com outro olho eu enxergo uma outra realidade ao mesmo tempo. E isso levou a psiquiatra que identificou como sendo alucinações, ou seja, uma psicose que precisa de tratamento medicamentoso. Na realidade, nem no centro espírita conseguiam dizer o que ela tinha. Para isso, colocaram um tratamento desobsessivo, quando na realidade ela tinha dupla vista. Através de um olho ela tinha a visão do ambiente presente, material, com o outro olho ela tinha a visão de uma outra realidade. Não através do olho propriamente, mas através da própria visão da alma. Que a pessoa que tem dupla vista, ele pode enxergar essa realidade ausente, tanto com os olhos abertos ou fechados. Como ela tinha o hábito, como todos nós temos o hábito de enxergar com os olhos abertos, então ela achava que estava enxergando aquela outra realidade através do seu olho, mas na realidade era através da visão da alma. Era um fenômeno de emancipação chamado como dupla vista. Nesse mesmo seminário, um rapaz, em torno dos 25 a 30 anos de idade, ele foi me agradecer, dizendo, você explicou o dilema de toda a minha existência. Há muitos anos que essas coisas que você citou aí acontecem comigo. Ele se sentia sair do corpo, ele muitas vezes estava sentado assistindo uma palestra e acabava muitas vezes se apagando, desfalecendo, às vezes se sentia como se estivesse numa outra realidade, como se estivesse vendo outros lugares, como se ele estivesse acordado e em sonho ao mesmo tempo. Ali acordado em estado de vigília, mas ao mesmo tempo como que estivesse vislumbrando uma outra realidade distante. E ele também fazia tratamento psiquiátrico há muitos anos e tratamento na casa espírita. Ele não sabia o que ele tinha. Na realidade, eram fenômenos de emancipação da alma, dos quais ele era portador. Qualquer pessoa pode ser sonâmbulo? Não, eu citei aí vários casos, mas nem todo mundo pode ser sonâmbulo. Segundo algumas estatísticas, tanto da época dos magnetizadores clássicos quanto da atualidade, cerca de 10% da população conseguem desenvolver o sonambulismo magnético. E como é que a gente sabe? Como é que eu sei se eu sou sonâmbulo ou não? Sonâmbulo magnético ou não? Se eu posso desenvolver essa faculdade? Na realidade, para ter certeza, só experimentando com um magnetizador, que ele magnetize com a intenção de colocar em estado de transe profundo, e você vai, através da experiência, você vai perceber se você consegue ou não se tornar um sonâmbulo, desenvolver a sua faculdade sonambúlica. Mas há algumas pessoas que têm uma maior probabilidade, por exemplo, pessoas que se desdobram, seja em reuniões mediúnicas ou não, pessoas que já são médiums, elas já têm a facilidade de se desprender do corpo físico, de se emancipar. Porque também no fenômeno mediúnico há necessidade do médium se emancipar. É preciso que seu espírito se emancipe para facilitar, para que assim ele deixe o seu corpo físico com controle
vamos dizer assim, com um menor controle do seu próprio espírito, de forma que o espírito comunicante possa, assim, acessar, movimentar o seu corpo, o corpo físico do médium. Tá? Então, na mediunidade, nós vamos ter que um espírito estranho, um terceiro, vai utilizar-se, vai ligar-se ao perispírito do médium em emancipação, de modo que, através do perispírito do médium, ele consegue, então, utilizar o corpo físico daquele médium, seja para escrever, seja para falar, seja na sua audição, seja a sua intuição, seja o desenho, seja a pintura, seja que tipo de mediunidade for. No fenômeno anímico, no sonambulismo, melhor dizendo, nós vamos ter que o indivíduo ele se desprende profundamente, há um desprendimento profundo, a emancipação da alma vai ocorrer a partir desse transe profundo que ele vai estar passando, provocado pelo magnetizador, pelo fluido do magnetizador, que o magnetiza com esta intenção, fora do corpo físico, o espírito do sonâmbulo, ele mediuniza seu próprio corpo físico e fala através dele. Então, sonambulismo é como se fosse uma automediunidade. E esse é um ponto de encontro entre a mediunidade e o sonambulismo, porque o sonambulismo é como se fosse uma automediunidade. O espírito sonâmbulo fora do corpo, ele mediuniza o próprio corpo físico e fala através dele. Por isso que, nesse transe profundo de automediunidade, ele não consegue depois lembrar-se de nada que aconteceu. Ele sai do corpo, fala através dele, vê paisagens, panoramas diversos onde ele vai, encontra-se com outros espíritos encarnados que também estão fora do corpo físico, visita ambientes materiais ou ambientes espirituais, comunica tudo isso através do seu próprio corpo físico para o magnetizador ou quem estiver ali ao seu lado, e depois ele retorna ao seu corpo físico, mas ele não mantém essa memória, porque no transe profundo, quanto mais profundo o transe, menos a memória cerebral participa do processo. Então, ao retornar para o corpo físico, ele não vai encontrar na sua memória cerebral aquelas informações do que ocorreu com ele durante o estado de transe. Então, ele não se lembra de nada, só vai saber se o magnetizador lhe contar o que aconteceu. Muito obrigado, Adilson. Sim, temos perguntas, sim. O tema é, como eu falei, é instigante, né? Primeiro, deixa eu só fazer uma pergunta, aí eu começo a fazer as perguntas daqueles que estão nos assistindo, viu, Adilson? Que até para facilitar o esclarecimento de algumas pessoas também, e nossa mesmo, né? Formulamos algumas perguntas aqui. Se tem alguma predisposição específica para uma pessoa ser classificada como sonâmbula? Existe alguma? Kardec fez uma pergunta semelhante aos espíritos, que responderam que o sonâmbulo necessita de uma certa predisposição, tanto orgânica quanto espiritual. Então, é uma faculdade orgânica também, assim como a mediunidade. Então, precisa de uma predisposição que facilita esse desprendimento da alma com relação ao corpo físico, que é isso que vai proporcionar, por aquela alma, o uso das suas faculdades espirituais. Ele está desprendido do corpo físico. Perfeito. Então, tem alguma espécie de predisposição do corpo para ser classificado como um autêntico sonâmbulo? Ou essa predisposição diz respeito somente à alma? Então, a resposta já foi dada aí por Adilson, que a predisposição é tanto da alma quanto do corpo, né, Adilson? Segundo a Allan Kardec. Cláudia Ganzaroli pergunta o seguinte, Adilson. Tenho flashes de imagens antes de dormir. Vejo paisagens. E passo o dia experimentando sensações de outros lugares. Sinto o ambiente psiquicamente. Isso permeia todo o meu dia. Emancipação? É uma pergunta que ela faz. Provavelmente, viu, Cláudia? Provavelmente é um fenômeno de emancipação aí, em início, né, dando os primeiros sinais. Sugiro que você encontre um magnetizador espírita, alguém que conheça sobre o magnetismo, para experimentar com você, ele lhe magnetizar, para tentar colocar você em estado de transe mais profundo.
acredito que isso poderia dar muito certo. Você poderia descobrir que tem uma faculdade sonambúlica nas suas mãos. José Barreto Júnior, conhecido nosso também, daqui da região, estuda o magnetismo também, ele, Luan, estão aqui nos assistindo. Então, pessoas de muitos lugares, de vários estados, estão aqui também. Então, ele diz o seguinte: Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Delane, Bozano, Akizakov e outros grandes nomes valorizam os fenômenos anímicos. A que você atribui o fato do movimento espírita atual não conhecer esses fenômenos? E se não conhece? Eu sugiro que você entre lá no meu canal do YouTube, Adilson Mota, e assista um pequeno vídeo que eu fiz intitulado A Maior Falha do Movimento Espírita. No meu entender, José Barreto, isso acontece por causa da falta de senso crítico em nós espíritas, na maioria dos espíritas. Falta senso crítico. As nossas instituições espíritas, a maneira como nós transmitimos o espiritismo, seja em palestras, seja nos grupos de estudo, não desenvolve um senso crítico das pessoas. E aí a gente acaba seguindo aquilo que outros dizem. A gente acaba elegendo líderes que a gente segue muitas vezes cegamente. Fulano disse que é assim, então é. Então, fulano não fala mais nos centros espíritas, ninguém fala nem mais passando da alma, então eu acabo não estudando, não aprendendo e também não valorizando isso, já que os outros não valorizam. Aquele que eu tenho como líder espírita não fala nisso, então por que eu vou valorizar e vou falar? Então a gente acaba aprendendo com o que os outros fazem, seguindo o que os outros fazem e não aprendendo através da lógica, da razão, como Kardec sempre nos ensinou a fazer. Então acredito que o que falta é senso crítico, é a gente aprender aquilo que é certo, ter como certo aquilo que passou pela análise crítica, pela lógica e pela razão, e não porque fulano disse. Quando Kardec disse que a gente tinha que seguir a lógica e a razão, nós deturpamos isso na realidade, porque a lógica e a razão de hoje é o seguinte: fulano disse que é assim, então é. Fulano falou na palestra tal que é assim, então é porque é. Adilson Mota disse que é assim, então é. Fulano de tal falou no livro tal que é assim, então é. Mas a lógica de Kardec não era essa. A lógica de Kardec era a razão, isso é assim porque é, e não porque fulano disse. Perfeito. Então, nós invertemos a lógica das coisas por falta de senso crítico. Precisamos modificar, no meu entender, a metodologia de ensino nas casas espíritas. A metodologia das palestras, a metodologia dos grupos de estudo, de modo a valorizar e incentivar a participação das pessoas e o senso crítico delas, desenvolver a capacidade de refletir, de analisar e de julgar por si mesmo aquilo que nós temos como verdades. Acredito que o caminho seja por aí. Mas é perfeito, é isso mesmo. Se nós formos analisar o método que Kardec utilizou, né, Adilson, para formular, para compreender toda a dinâmica e a mecânica de como os espíritos se comunicavam, se manifestavam, a gente vai ver que é um método científico, filosófico, indagador. Então, o que Adilson coloca acho que é nesse sentido aí também de instigar, né, fazer grupos de estudo que instigue aqueles que estão chegando ou os que já estão lá a buscar estudar para poder compreender isso da melhor forma possível e não causar esses engodos, na verdade, esses enganos, né, que às vezes dificulta muito a compreensão. Então, eu tinha formulado uma pergunta aqui, mas eu acho que com essa sua fala, que foi muito bem, já deu a resposta. O que leva as pessoas a confundir os fenômenos da alma, mas se você tiver alguma coisa a acrescentar, o que leva uma pessoa a confundir os fenômenos da alma, tomando-os por mediunidade? Falta esse senso de análise do fenômeno, do próprio fenômeno. Muitas vezes, como todo mundo diz que desdobramento é mediunidade, então se no meu grupo tem alguém que se desdobra, eu digo que ele é médium em desdobramento, já que todo mundo fala assim. Então, eu não preciso analisar, eu deixo que os outros analisem e eu sigo o que os outros pensam. E aí eu acabo que, quando alguém comete um erro numa reflexão,
todos que eles seguem também vão cometer. E assim é que a gente encontra hoje no movimento espírita tantas distorções sobre o espiritismo. Porque começa com alguém que comete a primeira falha de análise, de reflexão, e assim todos que eles seguem também vão cometer a mesma coisa. Rui Barbosa, ele faz a seguinte pergunta, Adilson. Quais sensações o espírito tem? Quais sensações o espírito tem em um processo de sonambulismo? Existe uma consciência desse desprendimento no processo, mesmo que depois de retornar ao corpo ele os esqueça? É uma grande honra responder para Rui Barbosa, né? Rui Barbosa que deveria responder para as minhas dúvidas. Bom, olha, Rui, sensações do sonâmbulo são as mais variadas, cada sonâmbulo tem seu próprio tipo de sensação e de percepção. Ele tem sim, geralmente o sonâmbulo tem, no sonambulismo propriamente dito, se estiver no grau certo de sonambulismo, nesse desprendimento, ele vai ter consciência de que ele está fora do corpo físico. A maioria deles conseguem ver o corpo físico lá deitado, em estado de transe, enquanto ele está fora do corpo físico, e ele conversa com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, e ele viaja, enfim, e ele perambula por aí afora. Então, as sensações são as mais diversas, dependendo do que ele esteja experimentando naquele momento, do que ele esteja fazendo, aonde ele esteja. Sensações são diversas, mas ele tem consciência, sim, de que ele está desprendido do corpo, mesmo que depois ele não lembre de nada que aconteceu. Adilson, no livro dos médios, tem lá o título Médios Sonâmbulos. Com certeza você deve conhecer muito bem. E Kardec intitula dessa forma, Médios Sonâmbulos, só para ficar mais claro ainda do que aquilo que você já comentou. Médios sonâmbulos. Por que Kardec utilizou essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura, médios sonâmbulos? Será porque existe médios realmente sonâmbulos e sonâmbulos médios? Olha só, o sonambulismo ele é uma faculdade anímica, não é mediúnica. Mas certo. Existem os médiuns sonâmbulos ou médiuns sonambúlicos, que é quando esse sonâmbulo, em estado de sonambulismo, ele se encontra com algum espírito desencarnado ou encarnado, que é espírito do mesmo jeito, que ele comunica algo e ele retransmite para as pessoas que estão ali ao redor do seu corpo físico, né? Então, esse é o médium sonambúlico. É quando, na realidade, há uma junção de duas faculdades ao mesmo tempo. O sonambulismo, que é uma faculdade anímica, e o contato, a comunicação com espíritos, que é uma faculdade mediúnica, que caracteriza uma mediunidade. Não pelo fato dele entrar em contato com o espírito, mas pelo fato de ser intermediário de uma comunicação. Então, ali ele está sendo intermediário de uma comunicação, de uma informação que não lhe pertence, que pertence a um espírito, então aí é uma mediunidade, mas essa mediunidade ou essa transmissão dessa informação espiritual está acontecendo através de uma faculdade anímica, que é o sonambulismo. Então, a mediunidade sonambúlica, ela difere completamente de todos os outros tipos de mediunidade. Por exemplo, na mediunidade de psicografia, é uma mediunidade, é uma escrita cuja informação que está sendo ali transmitida é oriunda de uma mente de um espírito, que através do médium transmite aquela comunicação. Na mediunidade sonambúlica, é a única mediunidade em que nós vamos ter a junção de dois fenômenos, o mediúnico e o anímico ao mesmo tempo. Daí Kardec chama de mediunidade sonambúlica. Muito claro aí, viu? Eu queria só complementar, fazer uma distinção. Distinção da psicofonia. Na psicofonia, o espírito fala através do médium. Ele movimenta as regiões cerebrais do médium correspondentes à fala. Então, o espírito transmite seu pensamento, que o médium se torna intérprete, materializando aquele pensamento sob a forma de palavras que são faladas. Então, essa é a mediunidade de psicofonia. Nesse caso, o espírito ou médium vai falar na primeira pessoa. Eu estou aqui, eu me chamo fulano de tal, vim trazer tal orientação para vocês. É assim que o espírito se comunica através do médium
de psicofonia, o médium falante, como Kardec classificou. Na mediunidade sonambúlica, o sonâmbulo vai falar na terceira pessoa, porque ele não vai propriamente mediunizar pelo espírito, ele vai simplesmente transmitir o que o espírito lhe diz. Ele vai se referir, então, na terceira pessoa. Aqui tem um espírito, ele se disse chamar fulano de tal, e ele quer dizer o seguinte, isso, isso e isso. Então, aí é o sonâmbulo quem está falando, não é o espírito que está falando através dele. O espírito está falando para ele, e ele fala para o magnetizador que está ao seu lado. Essa é a diferença entre a mediunidade sonambúlica e a mediunidade de psicofonia ou falante. Essa colocação de Edilson aí, ela é muito valiosa, viu, para a gente poder identificar, porque às vezes pode acontecer, né, Edilson, da gente estar num processo ali e confundir o sonambulismo simplesmente com uma mediunidade, com um fenômeno mediúnico. Então, essas Exatamente. Colocações aí, elas são valiosas, porque se o médium diz, olha, tem uma pessoa aqui e tal, está em transe, tem uma pessoa aqui está dizendo isso e isso, não é médium. É sonâmbula. O médium é aquele que fala através, né, ou seja, por meio daquilo que ouve do espírito que está ali, né, a seu lado, ou na frente, ou atrás, tanto faz, né? Maria do Carmo diz o seguinte: o que caracteriza esta predisposição orgânica? Relate os órgãos envolvidos e o mecanismo para considerar orgânica. Da mesma forma que Allan Kardec considerou a mediunidade como orgânica, mesmo sem ele saber que órgãos estavam relacionados, essa informação só chegou bem depois, através do espírito André Luiz, e que hoje tenta ser comprovado pelos estudos do doutor Sérgio Felipe, com relação à glândula pineal, que seria a glândula relacionada à mediunidade. Eu não sei que órgãos estariam relacionados ao sonambulismo, mas a gente entende que ela é orgânica porque ela precisa de uma predisposição orgânica, uma predisposição que facilite com que ele se desligue o corpo e o perispírito de forma facilitada, de forma profunda, para que ele possa chegar a um nível de transe profundo, como é o transe sonambúlico. Então, ele necessita a ação tanto do seu perispírito quanto do seu corpo, de modo a que esse desprendimento seja facilitado. E como o sonambulismo nós podemos chamar de uma automediunidade, sendo uma automediunidade, para que isso aconteça, precisa ser orgânica também. Como toda mediunidade, ela seria orgânica também, como Kardec bem disse. E Dona Ivone fala muito bem sobre isso também, no livro Recordações da Mediunidade, sobre essa predisposição orgânica também. Paulo Jorge Teixeira Sacramento. O sonâmbulo pode fazer cura espiritual? Olha, os magnetizadores clássicos, eles não utilizavam dessa maneira. Eles utilizavam o sonâmbulo como meio diagnóstico e prognóstico dos tratamentos. Mas é possível, sim. É possível, já presenciei algumas experiências nesse sentido, onde o indivíduo sai do corpo físico, vai até o doente e lá, por exemplo, aplica um passe nele à distância. Na verdade, ele vai estar presente, né? Porque a alma vai até o doente e lá aplica um passe presencialmente. Então, há essa possibilidade, sim. E quem sabe ainda tantas outras formas que a gente pode descobrir ou desenvolver para ser utilizadas através do sonambulismo, né? É uma faculdade que a gente mal está começando a conhecer. Então, eu acredito que os magnetizadores clássicos não utilizavam dessa maneira porque eles não tinham conhecimento espiritual. O espiritismo não tinha surgido ainda. O espiritismo surgiu várias décadas, quase um século depois do magnetismo. Então, os magnetizadores clássicos não tinham esse conhecimento espiritual que a gente tem hoje. Quem sabe a gente juntando esse conhecimento espírita com o conhecimento do magnetismo, quem sabe a gente não consegue melhorar ou desenvolver mais esses recursos que o sonambulismo pode oferecer, né? Nessa época de pandemia, as casas espíritas estão trabalhando muito com o tratamento de passe através da distância. E várias pessoas relatam se desprenderem do corpo, irem até o local onde o doente está e aplicando um passe lá. Ou seja, o sonâmbulo pode fazer a mesma coisa, de uma maneira mais desenvolvida, porque ele tem
na sua predisposição, essa maior capacidade de entrar no transe profundo, se desprender de maneira mais perfeita, vamos dizer assim, e atender melhor às necessidades daquele doente. Inclusive, diagnosticar melhor as desarmonias necessárias de tratamento e identificar com mais facilidade a forma de melhor tratar cada uma daquelas desarmonias que ele encontrar. Então, acredito que pode sim, que é um dos recursos, dentre tantos que a gente ainda não chegou a conhecer e desenvolver, que o sonambulismo pode oferecer. Neide faz uma pergunta aqui interessante. Neide Orico. Educa-se o sonambulismo natural ou trata-se com intenção de cura? Olha, isso depende muito, porque o sonambulismo natural, ou o sonambulismo noturno, vamos dizer assim, que é aquilo que acontece quando o indivíduo dorme e ele entra em estado de sonambulismo natural, ele hoje é classificado como uma doença pela medicina. É classificada no capítulo das parassonias. E o indivíduo, ele é tratado de acordo com o transtorno que aquilo causa em sua vida. Se o sonambulismo não lhe causa muitas dificuldades no seu dia a dia, nas suas noites, então ele simplesmente é orientado de alguma forma como ele possa lidar melhor com aquilo ali. O tipo de alimentação que ele pode fazer antes de dormir, tipo de exercícios que podem ajudar nesses casos de sonambulismo. Se o sonambulismo lhe causa maiores transtornos, maiores dificuldades na sua vida, como tem pessoas, por exemplo, que sobem no telhado, estando sonâmbulas, pode cair de lá e como tem um acidente, pode sair para a rua, podem ser atropelados. Então, causa certos transtornos na sua vida. Nesses casos, eles são medicamentados. Então, eles recebem o tratamento através de medicamento para que haja um certo controle desse sonambulismo. Então, nesses casos, acredito que não há problema nenhum que o indivíduo passe por um tratamento medicamentoso de modo a ter um certo controle dessa faculdade, mas, ao mesmo tempo, desenvolver essa faculdade através do magnetismo, de modo que ele venha passar do sonambulismo natural para o sonambulismo facultativo, que é o sonambulismo magnético. É o que Kardec diz da mesma forma com relação à mediunidade. Mediunidade que hoje, também pela medicina, é uma doença. Seria alucinação, seria transtorno psicótico, mas não comunicação com os espíritos. E aquilo que é doença, você trata para tirar. Kardec foi o primeiro a desafirmar que os fenômenos de emancipação não são doenças, mas sim fenômenos naturais do ser humano, que devem ser desenvolvidos e não tratados, porque não se trata de doença, mas sim uma faculdade natural. Cruyff diz o seguinte: como colocar um assistido no estado de sonambulismo magnético? Em quais condições do assistido deve ser utilizado o sonambulismo magnético? Os magnetizadores clássicos, todos eles são unânimes ao dizer: não provoque o sonambulismo no assistido, no doente. Deixe que ele entre em estado de sonambúlico sozinho. Se ele mostrar sinais de que vai sonambulizar-se, aí sim o magnetizador para o tratamento naquele momento, magnetiza ele com passes concentradores longitudinais, de modo a impregnar ele com seu fluido magnético, o que vai levar ele ao estado de transe e desprendimento, fazendo com que o sonambulismo que estava mostrando ali os primeiros sinais possa realmente se definir, e a partir do indivíduo ali em estado sonambúlico, ele possa identificar mais corretamente, com maior lucidez, com maior precisão, as causas da sua doença e a melhor maneira de tratar, para que possa, assim, orientar melhor o seu tratamento através do magnetizador. Nos nossos trabalhos de sonambulismo, nós temos aqui no nosso centro espírita, no Instituto Espírita Paulo de Tarso, uma reunião de sonâmbulos, onde existem magnetizadores e sonâmbulos. Eles não são doentes, não são assistidos da casa, são trabalhadores da casa que estudaram para isso e trabalham nessa reunião com a faculdade do sonambulismo, principalmente, com outras faculdades também anímicas, mas principalmente o sonambulismo, para auxiliar naqueles tratamentos que a gente, às vezes, não sabe nem por onde entra, nem por onde sai. Ou então, tratamentos que, às vezes, a gente está tratando há um tempão e não melhoram, e a gente pede aos sonâmbulos para
observarem aquele indivíduo em estado de sonambulismo e possam localizar melhor as causas e as melhores formas de tratamento daquele indivíduo. E muitas vezes a gente acaba encontrando um caminho melhor para o tratamento daquele assistido. Então, nós usamos, então, nessa reunião, trabalhadores que são espíritas e que têm conhecimento do magnetismo e do sonambulismo e que vão sendo treinados para essa finalidade, mas o assistido que a gente vai aplicar o passe, ele pode entrar em sonambulismo também. Já tive essa oportunidade de acontecer isso, enquanto eu aplicava o passe em uma pessoa. Durante o passe, ela entrou em estado de transe, eu parei o passe, magnetizei ela, aprofundei o estado de transe, comecei a conversar com ela, e ela me disse, então, o que é que estava acontecendo com a saúde dela. E, dessa maneira, me deu um norte, vamos dizer assim, um melhor caminho para eu seguir com o tratamento dela própria, a fim de auxiliar ela mais facilmente a retomar a sua saúde. Mas não recomenda-se que a gente estimule a faculdade, mas aproveite a faculdade caso ela demonstre existir. Eu queria deixar aqui o meu e-mail, que se alguém quiser mandar alguma pergunta, ter alguma dúvida, ou contar alguma experiência, eu ficaria imensamente feliz de receber o e-mail do pessoal. É adilsonmota1@gmail.com. adilsonmota1@gmail.com. Eu passo aí para Adilson fazer as suas considerações finais, Adilson. Bom, o que eu gostaria de dizer para finalizar é só que estudemos. Procuremos estudar e analisar. Voltemos à leitura das obras de Allan Kardec. Não desprezemos a Revista Espírita, que ali tem um manancial gigantesco de conhecimentos para todos nós, sobre tanto fenômenos anímicos quanto fenômenos mediúnicos. Ali tem muita coisa que precisa ser estudada. Então, vamos estudar e nos debruçar mais sobre a leitura de Allan Kardec, daquilo que Allan Kardec deixou para nós. É isso. Muito obrigado, Adilson. Esperamos, em outro momento, de acordo com a sua agenda, contar com a sua presença e suas contribuições valiosas aqui, não só para o canal Web TV Espiritismo, mas também para outros canais e aqueles que nos assistem. Um abraço, meu amigo, e até o próximo encontro. Eu que agradeço, um abraço para todos.